É terça-feira, certo? Boa noite. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar a lista que a gente abre agora, inscrições para avaliação do fórum, logo após a avaliação a gente começa a leitura das propostas. Pode ser? Então, inscrições de 10 minutos. Na primeira inscrição a gente encerra as inscrições. Na primeira fala a gente encerra as inscrições e passa para as inscrições das propostas. Então fica breve. É a avaliação, né? A ideia é fazer assim, mas como a gente faz na primeira fala, 3 minutos, quem quiser se inscrever. Antes de tudo, a gente tem que fazer um histórico desse fórum, né? Que ele não começa esse ano, nem começa com a atual gestão do CA. Ele começa em 2003 com uma gestão do centro acadêmico chamada Paulo Bandeira, se eu não me engano, que já 2004, e já tinha um pessoal em 2003 na gestão do centro acadêmico fazendo essa discussão do fórum de avaliação do curso de História, porque necessitava há muito tempo. E durante 4 anos, principalmente as 2 últimas gestões do centro acadêmico do curso de História, elas vieram pautando essa discussão de um fórum de avaliação do curso de História. Ano passado, na gestão do Carnaval do seu fim, a gente conseguiu até marcar 2 vezes a data, mas infelizmente não conseguimos. Dessa vez, depois de um burburinho que teve no final do ano, até agora, que foi do reúne, até a discussão de abrir vagas para outras pessoas, foi que a gente conseguiu fazer que o fórum acontecesse. Acho que primeiro a gente tem que agradecer mesmo esse presidente, tem que relembrar o pessoal que estava acontecendo na Academia de História, que foram eles que faltaram toda vez essa luta. Ele precisa ser encaminhado para o que vem daqui para frente. Quer dizer, o fórum foi uma luta, há um tempo atrás era uma possibilidade e hoje é algo que se efetivou, aconteceu, certo? Os desdobramentos do fórum agora passam a ser possibilidades. O campo de luta na história está aberto. E aqui no curso a gente sabe que a ausência de algumas professores pode significar sim um não e uma possibilidade de tentar entravar esse processo. Eu acho que, por exemplo, a fala do professor Flores foi muito significativa no sentido de dizer que pode acontecer alguma coisa de que as deliberações que saem daqui não sejam efetivadas lá na frente. Então é um pouco nesse espírito que eu acho que a gente precisa caminhar para, a partir daqui, sair com as amarrações. E vocês conseguiram. E é isso que a humanidade tem que fazer. Se a humanidade tem que fazer, nós que estudamos a humanidade temos que fazer muito mais. Por caminhos difíceis, pedras, areia, lodo, rumo ao mais alto. Vocês conseguiram. Se não se teve uma presença maciça de estudantes, eu acho triste. De professores, acho muito mais triste. E acho sumamente triste que um técnico único, umzinho, não tenha vindo aqui. Quando, como eu disse, numa das reuniões, nós temos 114 técnicos em educação. Aquelas criaturas que fizeram pedagogia e que estão aí, que poderiam estar trabalhando das 10 mil horas. Nós, os que estão chegando agora, e no fervor da nossa discussão, às vezes a gente perde alguns pontos num processo de discussão. E eu quero relembrar que o curso de História é um curso deficiente, a gente tem todos os nossos percalços aqui. No entanto, eu quero trazer, no momento da discussão, eu lembrei, mas ontem à noite, quando eu cheguei em casa, pus a cabeça no travesseiro, eu estava pensando o seguinte:
que é este curso de História, que está trazendo com toda a deficiência, que traz os ex-alunos para cá como mestres e como doutores. Para nós começarmos a repensar nesta deficiência, que é este curso de História, que mesmo com os alunos recentes, que mais leva aluno para a pós-graduação de mestrado na educação. Para nós começarmos a entender que essa deficiência, isso aí para nós, cada vez mais mais significativo já foi apontado, nós sabemos fazer tudo, mas eu queria de fato um valor positivo. Eu queria parabenizar o conjunto dos estudantes apresentados particularmente no CA e aos professores também do curso que aceitaram o desafio de vir participar e fazer, realizar também esse fórum. Então, professores e estudantes estão parabéns pelo fórum. Parabenizar pela condução dos trabalhos, parabenizar pelo trabalho de sistematização que eu já dei uma passagem de vistos aqui no material, efetivamente representa aquilo que foi discutido. Dizer que foi o primeiro dia, eu acho que a gente teve alguns ruídos, e eu temia naquele momento que o fórum acabasse na segunda-feira à noite. Os ruídos que, se a gente for para linguagem analógica, que é um vinil, né, a agulha ia sair do disco e eu acho que talvez não voltasse mais. Eu acho que a gente teve duas intervenções muito importantes naquele momento. Uma primeira intervenção do Oswaldo, Estrutura física e administrativa do curso de História. Propósito: da estrutura física do curso. Organizar um grupo de trabalho para discutir a estrutura física do curso. Aprovado por consenso. Tirar cópias das chaves da sala dos professores e da sala de aula da pós-graduação para todos os professores. Criar formas de dar visibilidade aos problemas de espaço físico do curso, como, por exemplo, dar aula no gabinete do prédio da reitoria, enquanto não houver salas de aula suficientes para o curso de História. Aprovado por consenso. Criar e organizar a biblioteca setorial do curso de História. Flores e Dimas. Montar uma comissão para a organização de uma biblioteca setorial, elaborando um projeto a ser enviado à Comissão Cidadania do Congresso Nacional, CCN, e a outras entidades públicas e privadas que tenham atuação e fomento na área. Do colegiado do curso. 6. Organizar e realizar as eleições para os colegiados dos cursos de História. Aprovado por consenso. Fixar a periodicidade das reuniões ordinárias dos colegiados, quinzenalmente ou mensalmente. Aprovado por consenso. Propor, a partir do próximo semestre, na reunião sobre a oferta acadêmica, um horário entre 17 e 19 horas para as reuniões ordinárias do colegiado, que não entre em choque com os horários de aula do curso. Isso é Se eu deixar, professor. Ok. Propor paridade entre docentes, discentes e técnicos administrativos na composição dos colegiados. Seja inclusive essa sala de outras solicitações que porventura venham a ser tentativas inclusive de invasão. Já houve ciências sociais que tentou invadir essa sala e evidentemente, não sei porquê, talvez pela minha cara, então eles se mantiveram, digamos assim, com certo respeito. Quem apresenta alguma proposta? Tem algum questionamento? As horas não aparecem.
Aprovado como sempre. Articular pesquisa e ensino com a integração dos alunos nas pesquisas. Questionamento? Brasil, Estado do Brasil. Parecido. Discutir a participação do curso memorial da UFAL, marcando reuniões com este fim com os professores e alunos interessados. Segundo questionamento. Eu queria que esclarecimento. Não, a senhora quer um estado. Mas é depois que vai ser. Projeto para papel, ampliando os contatos com esta agência. Alguma observação, questionamento? Destaque. Destaque também. Claro, né? Divulgar as pesquisas institucionalmente e através das agências de fomento. Brasil. Não é ouvir todo mundo e ser consensual com todo mundo. Realizar quinzenalmente apresentações de trabalho, dissertações e teses de professores ou trabalho de alunos, organizado esse material em pequenas publicações. Alguém vai apresentar, está aprovado por unanimidade. Né? Realizar bianualmente o encontro ao aluno de história com publicação e análise. Fernando. Estabelecer diálogos interdisciplinares com professores de curso de história e de outros cursos da UFAL e ainda com professores de outras instituições. Alguém? Não, estão aprovados por unanimidade. Então, destaque para articulação, pesquisa e ensino. Não, professor, os outros dois, aí depois a gente... Os outros dois embaixo, né? Pensar a natureza do atual núcleo de pesquisa e documentação institucional de história, que figura muito mais como um centro de documentação, capaz de abrigar os diversos grupos de pesquisa e projetos de pesquisa. Algum destaque, observação, questionamento? Não, não aprovado por unanimidade. Elaborar o projeto do grupo de pesquisa e documentação. Nome? Dimas. É a mesma coisa do participo, só integrar. Dimas. Realizar uma reunião unicamente para discutir o núcleo de documentação histórica. Algum questionamento, observação? Aprovado por unanimidade. Microfilmar ou escanear os TCCs do curso para armazenar por meio digital no núcleo de documentação histórica, anualmente, né? Há apenas o registro do catálogo dos títulos de TCCs. É microfilmar, escanear e armazenar todos esses elementos por elemento digital. Eu incluiria... Eu vou fazer um destaque e o Fernando, que está aí escrito também. Fernando. E a Lila. Lila. Roberto Lima. E o Zezito. Devido teve 3 minutos, eu acho. Pós-graduação. Discutir a realidade da pós-graduação no curso. Tem alguém? Algum questionamento, observação, destaque? Discutir a possibilidade de construção de um projeto de mestrado interinstitucionalmente
particularmente com a UFPE, deve ser convênio bilateral. Zé Dito. Quem mais? É o Felipe. Na verdade, não só são 5 pessoas que a verdade tem que decidir. Proposta 1, que a gente coloca as duas em votação. Proposta 2, que a gente coloca as duas como proposta do fórum. Em regime de votação, proposta 1, coloca as duas em votação. Entre uma anula a outra, não é isso? Em regime de votação, verdade. Proposta 2, coloca as duas como proposta do fórum. Abstenções. E o professor Flores, que é voto nulo, que não tem nada a ver. Então vamos lá. Duas propostas foram apreciadas. Então, proposta 7. Realizar bianualmente o encontro de história alagoana com publicação de anais e de realização do curso de história da UFAL. Ok? E a proposta 8, que entrará agora, o professor Fernando vai ler. Falei? Bom, você realizar bianualmente um encontro alagoano de história, coordenado pela ANCU e envolvendo os cursos de graduação e pós-graduação em História e Ciências do Estado. Professor Fernando, o senhor pode caminhar por esse que depois do parabéns? Ok. Está. Osvaldo, Flores e Ítalo. Que o processo de seleção dos bolsistas para pesquisa e extensão sejam feitos de forma clara, com critérios estabelecidos e, principalmente, divulgados, já que a afinidade como critério de escolha também pode ser percebida no momento em que o aluno opta por fazer uma prova de seleção. Está. Nome. Destaque também. 2. Política externa. Que o curso de História participe do Fórum Pró-Arquivo. 6. Aprovado. Peraí. Estar presente ou ter representação de peso Então, destaque. Está. Essa participação aí é de estar presente. E agora não. 6. Analisar o espaço do antigo CAI, situado dentro do campus para o desenvolvimento das atividades extensionistas. A. Fazer um diagnóstico da situação atual do CAI. E B. Apresentar um projeto aos gestores municipais. Destaque. Sétimo, discussões gerais. Marcar uma reunião para discutir as propostas aprovadas na plenária final. 2. Marcar uma reunião. Aprovado. Marcar uma reunião para discutir e fomentar a extensão do curso de História. Aprovado. Marcar uma reunião com professores e alunos interessados para discutir a participação do curso de História no projeto memorial da UFAL 50 anos. Ok, encaminhado. Que o colégio é a proposta número 3. Não, né? Certo? Compreende? Não, eu estou dizendo agora. Destaque para o item 1. Os alunos podem dar uma contribuição às suas comunidades e os mesmos podem pedir orientação a algum professor. Tal prática pode contar com extensão. Essa foi. Que os colegiados possam prever a disponibilização de vagas para reingresso por equivalência para permitir a dupla habilitação, titulação, nas modalidades bacharelado e licenciatura. Osvaldo. 3. Efetivo funcionamento dos colegiados de curso com reuniões regulares do colegiado ampliadas, contemplando a participação de todos os professores que dão aula no curso, independente de serem vinculados ao Chica. Zezinho.
4. Discutir de forma aprofundada o perfil do profissional de História que o curso pretende formar em busca de formação integral do historiador, superando a dicotomia bacharelado e licenciatura. Aprovado por consenso. Estabelecer uma divisão de tarefas no interior do colegiado entre uma coordenação administrativa e uma coordenação pedagógica, que seria assumida por um dos membros do colegiado. Fernando. 6. Rever o ordenamento curricular do curso de História no sentido de adiantar a oferta de disciplinas como Técnica de Pesquisa Histórica 1 e 2, História do Nordeste, História de Alagoas 1 e 2, Tópicos Especiais de Pesquisa Regional 1 e 2. Oswaldo. 7. Estabelecer um diálogo com a Prograde no sentido de desburocratizar as formas de reingresso dos alunos do curso de História em ambas as modalidades. Lano. Que a defesa pública da monografia TCC seja obrigatória. Clara. Zé e Clara. 9. Que a disciplina técnica e método de pesquisa seja obrigatória na licenciatura. Fernando. 10. Ser obrigatória a apresentação das emendas da disciplina e o preenchimento do diário de classe na central do sistema. Aprovado por consenso não, Clara, destaque. Zezito. 11. Que a reunião da oferta acadêmica aconteça um mês antes das férias. Aprovado por consenso. Essa daí, né? Que na reunião da oferta acadêmica a ordenação dos horários seja discutida e que haja flexibilização das matérias durante a semana. Aprovada por consenso. 13. Aprovada não, Oswaldo. 12. 13. Criação de mecanismo pelo colegiado para aproximação interdisciplinar. Aprovada por consenso. Que a disciplina de História de Alagoas seja dividida em 4 períodos. Destaque. Oswaldo Danilo. Lembrando que não foi falado, mas era para ter falado, nos destaques, nas apresentações de destaque, só as pessoas que fizeram destaque, a gente faz o destaque, depois a gente ia para a discussão, para a gente caminhar já, esse ponto está sendo muito destacado. 15. Criação de um GT para elaborar um novo projeto pedagógico. Inclusive, os alunos que têm entrado no curso de História, muitos deles têm sido transferências de marca para cá, ou outra instituição para cá, ou redução de curso. Porque esse outro item, quando se abre, né, o aconselhamento é de não abrir vaga. É a orientação da faculdade. Quem encaminhamento se dá ao processo, justamente com 20 vagas, ou 10 vagas, não são vagas lá, não mandadas não. Esse encaminhamento se dá nesse processo. Ok, Marcos. No ponto 4, fala dessa formação integral, que já foi discutido no 2 ou no 7, que é como tamanho da conclusão. Não, esse quadro é uma discussão maior para os cursos. Que é da dicotomia do bacharelado, né, da licenciatura. Né? Começar a fazer uma discussão sobre isso, Fernando. Veja, me parece que do ponto de vista de regimento, de regime acadêmico, nada que impeça o reingresso. É muito mais uma definição política acadêmica, vamos dizer assim, né? Talvez para não criar uma demanda muito grande e não complicar a questão do número de vagas abertas para novas entradas, novas vagas na universidade. Bom, eu acho que se há a possibilidade de fazer uma opção, eu acho que a escolha do curso tem que ser efetivamente pelo regresso, né? Que é priorizar de fato os alunos que já são no curso, que já fizeram uma das modalidades, tem uma migração e pretendem adquirir uma outra. Então, porque existe assim, professor, tem uma dúvida minha. O segundo ano, às vezes, ele abre vários para não é isso? Mediante a existência de curso. Aliando alunos que desistem do curso. Então, em relação à proposta 2 e 7, era encaminhado, já foi colocado, sua fusão. No caso, ficasse assim, que os colegiados possam prever a disponibilização de vagas para reingresso por equivalência, para permitir a dupla habilitação, titulação na modalidade bacharelado e licenciatura, estabelecendo diálogo com a Prograde no sentido de desburocratizar as formas de reingresso. Ok?
E assim, até ponto não é proposta, mas a gente abrindo para isso. Se não ter, a gente pode depois ver a questão das diferenças, se não teve procura de tentar habilitar para outra população. Uma segunda opção. Ok. Proposta de hoje ficará assim: que o colegiado possa prever a disponibilização de vagas para guerrilha para reingresso por equivalência para permitir a dupla habilitação de titulação na modalidade bacharelado e licenciatura, estabelecendo um diálogo com a PROCAT no sentido de desburocratizar as formas de reingresso. Aí, no caso, o item 7 ele é suprimido e essa primeira parte do item 7 ela é adicionada ao item 2. Proposta número 8, que a defesa pública da monografia TCC seja obrigatória. Isso é simples e claro. Já é.